10 anos morre numa cela escura, coberto de feridas, delirando de febre. Seu crime? Ser filho de Luís XVI. Nos próximos minutos, você vai descobrir como a Revolução Francesa torturou uma criança inocente até a morte. E depois mentiu sobre isso por 200 anos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vanguarda Histórica. 21 de janeiro de 1793. Uma guilhotina decapita Luís XVI. Naquele momento, um menino de 7 anos, trancado numa torre, a quilômetros de distância, se torna automaticamente Luís XVII, rei da França. Mas nunca será coroado, nunca governará, nunca verá o sol novamente. Nos próximos 2 anos e meio, esse menino sofrerá torturas psicológicas e físicas que fariam qualquer adulto enlouquecer. Será mantido em isolamento total numa cela sem janelas. Será forçado a denunciar a própria mãe de crimes inventados. Será abandonado em sujeira e fome até seu corpo pequeno simplesmente desistir de viver. E quando finalmente morrer, aos 10 anos, a revolução esconderá seu corpo, inventará histórias sobre fugas miraculosas e permitirá que dezenas de impostores reivindicassem ser o príncipe sobrevivente por 2 séculos. Luís Charles de Bourbon tinha 7 anos quando seu mundo desmoronou. Uma criança que brincava nos jardins de Versalhes, que amava cavalos e desenhos, que ainda dormia abraçado em bonecas de pano. Ele não entendeu por que sua família foi arrastada para Paris. Não compreendeu por que seu pai foi levado e nunca mais voltou. Não sabia que ideologia revolucionária não poupa nem crianças. Eu sou Luiz Negromonte e este é o Vanguarda Histórica. Após a vinheta do canal Vanguarda Histórica, retornaremos para dissecar o crime mais hediondo da Revolução Francesa. Epic Audio for Mr. A tortura e assassinato de uma criança inocente em nome da virtude republicana. Todo o referencial teórico usado para estruturar este vídeo estará discriminado nos comentários. O Príncipe, Infância no Paraíso. Para entender a crueldade do que aconteceu, você precisa conhecer quem era esse menino antes da Revolução destruir sua vida. Luís Charles nasceu em 27 de março de 1785, segundo filho de Luís XVI e Marie Antoinette. Como segundo filho, não era herdeiro direto. Seu irmão mais velho, Luís Joseph, era o Delfim que um dia seria rei. Isso deu a Luís Charles algo raro na realeza, infância relativamente normal e feliz. Maria Antonieta era mãe dedicada que passava horas brincando com os filhos. Tinha construído uma pequena aldeia no Petit Trianon, onde as crianças podiam brincar de fazenda, alimentar animais, fingir ser camponeses. Simon Chama, em Cidadãos, uma crônica da Revolução Francesa, documenta que Luís Charles era criança alegre, espontânea, afetuosa. Adorava música. Aprendeu a tocar flauta aos 4 anos. Tinha energia inesgotável e curiosidade sem limites. Seu pai, apesar da reputação de distante, brincava frequentemente com os filhos. Ensinava Luís Charles sobre geografia, usando globos terrestres. Levava o menino para caçadas nas florestas reais. Então, em junho de 1789, tudo mudou. O irmão mais velho, Luís Joseph, morreu de tuberculose aos 7 anos. Luís Charles, com apenas 4 anos, se tornou Delfim da França, herdeiro do trono. Mas não havia mais trono para herdar. 3 meses depois, a Revolução explodiu. E a infância feliz do pequeno príncipe terminou para sempre. Em outubro de 1789, a multidão invadiu Versalhes. Luís Charles acordou com gritos, tiros, pessoas sendo massacradas nos corredores do palácio. Viu sua mãe correndo desesperadamente para proteger as crianças enquanto guardas eram decapitados. A família foi arrastada para Paris, prisioneiros no Palácio das Tulherias.
Deborah Cadbury, em The Lost King of France, baseado em documentos médicos e cartas da época, descreve como a personalidade de Luís Charles mudou dramaticamente após a invasão de Versalhes. A criança alegre se tornou medrosa, com pesadelos constantes, terror de multidões. Mas ainda havia sua família. Ainda havia amor. Ainda havia alguma normalidade. Até junho de 1791, quando a tentativa de fuga para Varennes falhou. A família foi trazida de volta a Paris humilhada, vaiada, tratada como traidores. E em agosto de 1792, quando a multidão invadiu as Tulherias novamente, Luís Charles viu coisas que nenhuma criança deveria ver. Guardas suíços sendo massacrados, cabeças em lanças, sangue por todo lado. A família foi transferida para o Temple, fortaleza medieval convertida em prisão. 4 cômodos pequenos, guardas armados em cada porta, janelas seladas. Pierre Garçot, em La Révolution Française, documenta que, no templo, a família real manteve alguma rotina. Luís dava aulas de latim e geografia para o filho. Marie Antoinette ensinava música. Jantavam juntos. Era prisão, mas ainda eram família. Luís Charles tinha 7 anos. Não entendia por que estava preso. Não entendia por que o povo francês que ele tinha sido ensinado a amar, agora os odiava. Perguntava constantemente à mãe: quando vamos voltar para casa? Marie Antoinette não tinha resposta. Em 21 de janeiro de 1793, ouviram barulho de tambores pela manhã. Guardas levaram Luís XVI embora. Ele nunca voltou. Ninguém disse ao menino que seu pai tinha sido guilhotinado. Mas ele sabia. Ouviu os guardas comemorando. Viu o rosto devastado da mãe. E naquele dia, Luís Charles, 7 anos, se tornou rei. Luís XVII para monarquistas, mas apenas Capet, o lobo, para revolucionários. A separação. O início da tortura. 3 de julho de 1793. Data que mudaria tudo. A Convenção Nacional tomou decisão brutal. Separar Luís Charles da mãe e da família. Colocá-lo sob tutela de um guardião revolucionário que o transformaria em bom republicano. O guardião escolhido, Antoine Simon, sapateiro analfabeto, jacobino fanático, alcoólatra violento. Quando guardas vieram buscar o menino, Marie Antoinette recusou entregá-lo. Agarrou o filho com força, desesperada. Sua filha e cunhada se juntaram a ela, formando barreira humana protetora. Os guardas ameaçaram matar todos se não entregassem o menino. Marie Antoinette finalmente cedeu. Reynold Secher documenta que os gritos de Maria Antonieta quando arrancaram Luís Charles de seus braços podiam ser ouvidos por toda a prisão do Temple. Era grito primordial de mãe tendo filho arrancado à força. Guardas que presenciaram a cena ficaram visivelmente perturbados. Luís Charles foi levado para andar inferior da torre, trancado numa cela com Antoine Simon e sua esposa. E ali começou o que o Livro Negro da Revolução Francesa, coordenado por Stéphane Courtois, chama de um dos programas mais sistemáticos de abuso infantil psicológico da história documentada. O objetivo era claro: destruir completamente a identidade do menino como príncipe e transformá-lo em sans-culotte revolucionário. Apagar Luís Charles e criar novo menino. Simon começou forçando o menino a usar gorro vermelho jacobino e calças de trabalhador. Proibiu qualquer menção à família real. Batia no menino cada vez que dizia mamãe ou papai. Obrigava a chamar os pais de Capet e a mulher Capet. Hippolyte Taine, em Les Origines de la France Contemporaine, baseado em testemunhos de guardas, descreve: Simon ensinava Luís Charles canções obscenas sobre a guilhotina, sobre matar aristocratas, sobre estuprar rainhas. Forçava o menino de 8 anos a cantar essas músicas em voz alta. Pior ainda, obrigava o menino a beber vinho pesado diariamente. Uma criança de 8 anos sendo forçada a embriagar-se. Simon achava isso engraçado. Via como forma de desmonarquizá-lo.
Mas o abuso psicológico pior ainda estava por vir. Em outubro de 1793, a Convenção Nacional preparou o julgamento de Maria Antonieta. Precisavam de acusações chocantes o suficiente para justificar guilhotiná-la, e decidiram usar o próprio filho contra ela. Simon recebeu ordens claras: fazer Louis Charles assinar declaração acusando a mãe de abuso sexual incestuoso. Deborah Cadbury documenta que, durante semanas, Simon condicionou o menino com combinação de terror, embriaguez e manipulação psicológica. Batia nele brutalmente quando se recusava a falar contra a mãe. Negava comida. Ameaçava matá-lo. Finalmente, em desespero total, o menino de 8 anos assinou documento que nem conseguia ler completamente, acusando a própria mãe de crimes sexuais que não entendia. Essas falsas acusações foram usadas no julgamento de Maria Antonieta. Quando confrontada com elas, Maria Antonieta quebrou sua compostura fria pela primeira e única vez durante o julgamento. A natureza recusa responder tal acusação feita contra uma mãe. Disse ela, virando-se para as mulheres na audiência: apelo a todas as mães aqui presentes. Até revolucionários endurecidos ficaram constrangidos. As acusações eram obviamente falsas, arrancadas à força de criança, aterrorizada. Mas guilhotinaram Marie Antoinette, mesmo assim. E Louis Charles nunca soube que suas palavras forçadas ajudaram a matar sua mãe. Pelo menos esperamos que não soubesse. O isolamento. Enterrado vivo. Em janeiro de 1794, Simon foi removido como guardião. Talvez até jacobinos endurecidos ficassem perturbados com o que estava fazendo a uma criança. Mas o que veio depois foi ainda pior. A convenção decidiu nova estratégia: isolamento total. Louis Charles seria trancado numa cela sozinho, sem contato humano, até morrer naturalmente. 19 de janeiro de 1794. Louis Charles, agora com 8 anos, foi trancado numa cela escura de 3 por 3 metros no Temple. A janela foi selada com tábuas. Nenhuma luz natural. Apenas escuridão perpétua quebrada por lamparina fraca. A porta foi trancada com 3 fechaduras diferentes. Abertura pequena na parte inferior permitia passar comida. Mas nada mais. Nenhum contato humano. Nenhuma conversa. Nenhum toque. Nenhum consolo. François Furet, em Pensando a Revolução Francesa, chama isso de experimento de crueldade que ultrapassa a compreensão. Não estavam apenas matando uma criança. Estavam estudando quanto tempo levaria para a criança morrer de solidão. As condições na cela eram deliberadamente horríveis, sem saneamento adequado. O menino fazia necessidades num balde que raramente era esvaziado. O cheiro era insuportável, sem aquecimento no inverno brutal de Paris. A criança tremia de frio sob cobertor fino, sem cuidados médicos. Quando ficou doente, ninguém foi chamado. A comida era passada pela abertura inferior. Pão duro, sopa fria, água suja, quantidades mal suficientes para manter uma criança viva. Louis Madelin documenta que guardas relataram ouvir o menino chorar durante noites inteiras, chamando pela mãe que não sabia estar morta, pelo pai que não sabia ter sido guilhotinado. Eventualmente, os choros pararam. Isso foi ainda mais perturbador. O que acontece com uma criança de 8 anos mantida em isolamento total na escuridão? Desintegração psicológica completa. Testemunhas que conseguiram olhar pela abertura na porta relataram cenas devastadoras. O menino falava sozinho, tendo conversas com pessoas imaginárias. Às vezes ria alto sem razão. Outras vezes ficava catatônico por horas. Desenvolveu comportamentos de autoconsolo típicos de crianças severamente traumatizadas. Balançava para frente e para trás constantemente. Batia a cabeça na parede. Parou de se limpar completamente. Ficava deitado em seus próprios excrementos. O cheiro da cela se tornou tão insuportável que guardas se recusavam a entrar. E fisicamente, o menino estava literalmente apodrecendo vivo. A falta de sol causou raquitismo severo. Seus ossos começaram a se deformar. Joelhos inchados. Coluna curvada.
desenvolveu tumores escrofulosos, massas inchadas causadas por tuberculose das glândulas. Um tumor enorme cresceu em seu pescoço, outro na virilha. A pele ficou coberta de feridas infectadas que nunca cicatrizavam na sujeira da cela. Perdeu quase todos os dentes. Cabelo caiu em tufos. Ficou esquelético. E tudo isso era relatado à Convenção Nacional regularmente. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. E não fizeram nada. Porque, para jacobinos, Luiz Charles não era criança. Era símbolo. Era o último elo vivo com a monarquia que tentavam apagar. E símbolos podem ser deixados para morrer lentamente na escuridão. A morte, finalmente livre. Em março de 1795, após queda de Robespierre, novos membros da Convenção finalmente inspecionaram a cela de Luiz Charles. O que encontraram os horrorizou mesmo após anos de violência revolucionária. Paul Barras, um dos diretores do novo governo, descreveu a cena. A cela estava tão imunda que o cheiro nos fez vomitar antes mesmo de entrar. O menino estava deitado numa cama podre, coberto de feridas, tremendo de febre. Não respondia quando falávamos com ele. Seus olhos estavam vazios. Finalmente chamaram o médico. Dr. Dessau examinou o menino e ficou chocado. Em seu relatório médico, preservado nos arquivos nacionais da França, Dessau escreveu: "Encontrei criança em estado de decomposição em vida, raquitismo avançado, tuberculose escrofulosa com tumores massivos, desnutrição severa e, mais preocupante, completa ausência de reação a estímulos. A criança parece ter desistido de viver." Dessau tentou tratamento básico. Limpou as feridas. Deu comida nutritiva. Abriu a janela para deixar entrar luz solar pela primeira vez em mais de um ano. Mas era tarde demais. O corpo de Luiz Charles estava além da recuperação. E há algo ainda mais sinistro. Dessau morreu subitamente 2 semanas depois de começar a tratar o menino. Envenenamento foi suspeitado, mas nunca provado. Seu substituto, Dr. Pelletan, continuou o tratamento, mas era claramente inútil. Simon Chama escreve: "O que revolucionários fizeram a Luiz Charles era irreversível. Não podiam simplesmente deixá-lo ver a luz do dia novamente e esperar que se recuperasse. Tinham destruído algo fundamental naquela criança." Em maio de 1795, o menino entrou em estado semicomatoso. Febre altíssima. Delirando constantemente. Nas raras ocasiões em que falava coerentemente, chamava pela mãe. Não sabia que ela tinha sido guilhotinada 18 meses antes. 8 de junho de 1795. 15 horas. Luiz Charles morreu. Tinha 10 anos e 2 meses. Dr. Pelletan realizou autópsia. Seu relatório é documento médico devastador. Encontrei pulmões completamente destruídos pela tuberculose. Fígado cirrótico, apesar da pouca idade. Coração anormalmente pequeno. Cérebro com sinais de trauma. E deformidades ósseas consistentes com raquitismo severo e falta prolongada de nutrição adequada. A conclusão de Pelletan foi clara. Esta criança não morreu de doença natural. Morreu de negligência criminosa e abuso prolongado. Mas aqui está onde a história fica ainda mais estranha. Durante a autópsia, Dr. Pelletan secretamente removeu o coração de Luiz Charles e o preservou em álcool. Escondeu o coração por anos, eventualmente passando para seus descendentes. Por quê? Porque suspeitava que eventualmente alguém questionaria se o menino que morreu era realmente Luiz Charles. E o coração seria prova de DNA. Ele estava mais certo do que imaginava. O plot twist. A grande mentira. Porque aqui está o que ninguém te conta. Imediatamente após a morte de Luiz Charles, rumores começaram a circular. O menino não estava realmente morto. Tinha sido resgatado. Um substituto tinha morrido em seu lugar. E esses rumores não eram conspiração maluca. Foram alimentados deliberadamente por
a própria Convenção Nacional. Por quê? Porque revolucionários tinham problema político massivo. Tinham torturado uma criança inocente até a morte. Luiz Charles não tinha feito nada. Não tinha conspirado. Não tinha traído. Era apenas menino cujo crime foi nascer na família errada. E mesmo para revolucionários endurecidos, matar criança dessa forma era difícil de justificar. Então, começaram a espalhar história alternativa. Talvez o príncipe tivesse escapado. Talvez estivesse escondido em algum lugar. Talvez voltasse um dia para reclamar o trono. Isso fez duas coisas. Primeiro, criou desculpa para o corpo destruído que tinham que enterrar. Segundo, mantinha monarquistas ocupados procurando o príncipe perdido em vez de organizando restauração. E funcionou perfeitamente. Pelos próximos 100 anos, dezenas de impostores apareceram reivindicando ser Luís XVII, que milagrosamente sobreviveu. O mais famoso foi Karl Wilhelm Naundorff, relojoeiro alemão que em 1830 apresentou evidências de que era o príncipe perdido. Convenceu até alguns membros da família real e criados que tinham conhecido Luís Charles. Deborah Cadbury documenta que mais de 100 pretendentes diferentes reivindicaram ser Luís XVII ao longo do século XIX. Alguns eram claramente fraudes. Outros acreditavam genuinamente que eram o príncipe. A confusão foi deliberadamente perpetuada por interesses políticos. A verdade só foi estabelecida definitivamente em 2000. Sim, ano 2000. Cientistas realizaram teste de DNA no coração preservado por Dr. Pelletan. Compararam com o DNA de Marie Antoinette e outros membros da família Habsburgo. Correspondência perfeita. O menino que morreu no Temple em 1795 era inequivocamente Luís Charles de Bourbon, filho de Luís XVI e Maria Antonieta. Todas as histórias de fuga eram falsas. Todos os impostores eram fraudes ou delusionais. Luís Charles morreu exatamente como registros oficiais diziam. Torturado, negligenciado, abandonado até que seu corpo pequeno simplesmente desistisse. Mas aqui está o plot twist final que muda tudo. Por que revolucionários fizeram isso com uma criança? Por que não simplesmente a exilaram? Por que tortura prolongada em vez de execução rápida? Pierre Gachot oferece resposta devastadora. Revolucionários não podiam guilhotinar Luís Charles como guilhotinaram seus pais. Mesmo para jacobinos, executar criança publicamente era tabu que não podiam cruzar. Destruiria completamente sua pretensão de virtude moral. Então fizeram algo pior. Mataram-no lentamente, em segredo, através de negligência que podiam negar. Não foi execução. Foi assassinato através de indiferença calculada. Mais covarde que guilhotina. Mais cruel que lâmina. Luís Charles não morreu porque era ameaça. Morreu porque era constrangimento. Morreu porque sua existência lembrava revolucionários de que tinham matado seus pais. Então apagaram o menino da forma mais cruel possível. E depois mentiram sobre isso por 200 anos. Fechamento impactante. A história de Luís Charles nos ensina a verdade mais sombria sobre revoluções ideológicas. Elas destroem até os mais inocentes quando esses inocentes representam um obstáculo político. Um menino de 7 anos não tinha culpa de nada. Não escolheu nascer príncipe. Não escolheu seus pais. Não cometeu nenhum crime. Mas, para revolucionários, ele não era criança. Era símbolo de ordem antiga que precisava ser apagada. E símbolos podem ser torturados até a morte em celas escuras. Edmund Burke estava profeticamente certo. Quando a sociedade abandona todos os princípios de humanidade e justiça natural em nome de ideologia abstrata, nenhuma crueldade é impossível, nem mesmo contra crianças. Luís Charles foi enterrado em vala comum sem nome. Seu coração ficou escondido por 200 anos. Sua história foi apagada por mentiras convenientes. Mas a verdade sempre emerge. E a verdade é esta. A Revolução Francesa torturou uma criança inocente até a morte e depois mentiu sobre isso por 2 séculos.
Se você quer continuar descobrindo verdades históricas que destroem narrativas confortáveis, curta este vídeo e se inscreva no canal. Caso contrário, vai perder conteúdos como este que revelam o que realmente aconteceu quando ideologia supera humanidade. Todo o referencial teórico usado neste vídeo está nos comentários. No próximo episódio, vamos revelar quem plantou as ideias que justificaram todos esses horrores. Rousseau, o filósofo que matou milhões sem pegar em armas. Descubra como um homem que nunca pegou em armas, que morreu 11 anos antes da Revolução começar, matou mais pessoas que qualquer general da história através de suas teorias políticas. Se inscreva no canal e continue descobrindo as verdades históricas que destroem narrativas confortáveis. Este é o Vanguarda Histórica, onde crianças mortas ainda acusam seus assassinos.